Seja muito bem-vindo ao Inusitável Podcast, aqui quem fala é Davi. A única coisa que eu vou pedir é que você se inscreva no canal, dá o joinha e bate no sininho para que possa ser, quando a gente entrar ao vivo, ficar relevante para você, porque começa a aparecer para você. Uma outra coisa é que a gente está gravando no Espaço São Francisco, que é um espaço totalmente cult. Ele é parecido com a Lapa. Quando eu falo Lapa, não é a Lapa do Paraná, é a Lapa do Rio de Janeiro, meio bossa nova, meio rock and roll. Uma outra coisa muito interessante que é desse espaço. Eu estava falando, sempre comento para as pessoas, se você quer fazer uma boa reunião, vem para cá e toma um café. E se você tem uma namorada nova ou um namorado novo, é sempre muito bem-vindo vir para cá. Uma outra coisa, gostei e quero patrocinar a gente. Tem um e-mail que vai aparecer aí para você. Hoje eu vou conversar com o senhor que é ter uma honra estar com ele aqui. O nome dele é Sr. Nilson Miller, mas o mais interessante dele é que o filho dele está espalhado não só por Curitiba, mas por outras cidades do Paraná. Tudo bem, Sr. Nilson? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Prazer estar aqui com você. Ó, a gente vai como se fosse uma conversa. E o Wagner, ele está acompanhando qualquer coisa. Então ele vai estar acompanhando. Se o senhor quiser olhar para a câmera, se não quiser, é para ficar à vontade, tá bom? Sr. Nilson, o senhor é meio criador de uma coisa, de um personagem que é bem famoso aqui em Curitiba, né? Na verdade, esse personagem, ele se tornou conhecido já faz quase 100 anos atrás, porque antigamente ele começou em forma de bala, era bala Zequinha, que tinha como é que se diz assim, o papel da bala era a figurinha. Então só para complementar, é esse Zequinha aqui, ó. Não, é assim, não, o atual. O atual é esse o aqui. atual é esse aqui. É esse aqui. Uhum. Na época, ele foi desenhado por muita gente, tinha muito desenhista, então o Zequinha era sempre diferente. Né? E aqui, nesse Zequinha, você pode observar que ele sempre está de perfil. Sim. Ou olhando para um lado ou olhando para outro. Porque há 40 anos atrás, na verdade em 1979, quando a agência de propaganda que ganhou a licitação do governo do estado para a campanha do ICM, onde eles trocavam por nota fiscal figurinhas e almas. E davam prêmios. Era como se fosse a nota curitibana agora, mas é mais ou menos criança, isso, exatamente. E daí a agência que ganhou a licitação, daí que me contratou, até foi engraçado porque eu fiz projeto para 3 agências, porque na época eu trabalhava por tudo quanto é agência, como desenhista de publicidade, ilustrador e tal. E daí eles me pediram então que eu me baseasse nas características daquele personagem, mas sem copiar ele, para ele ter uma personalidade própria. Então me baseei em certas coisinhas, por exemplo, como ele é carequinha, né? Tem esse colarinho, a gravatinha borboleta, e o sapato dele, como você pode ver lá mais dentro, aqui ó, por exemplo, é uma polaina. Entendi. Entende? Porque ele era um palhaço. Entendi. Ele era um palhaço, e a boca pintada de branca. Mas anteriormente, que aí é de 1920, sim, não é isso, mais ou menos? Por aí. E quem era mais ou menos, quem é que tinha feito os primeiros desenhos dele? Ficou meio perdido. Não, a gente não sabe, porque teve muitos desenhistas, entende? Então, uma vez me falaram o nome de um e eu acabei esquecendo, porque se você mencionar um, você vai desmerecer os outros, porque na época foram feitas menos figurinhas na primeira edição, né? Era porque eles basearam o lançamento dessa bala numa bala que já existia em São Paulo, que era também baseado num palhaço. Entendi. E ninguém sabe quem foi esse palhaço, e existem versões a respeito que a gente não sabe qual que foi. É engraçado que Curitiba está sempre muito colado com São Paulo, né? Sim. Então, pois coisas... exatamente. E daí essa bala Zequinha foi um sucesso danado na época e teve, parece que umas 2 versões, etc e tal, depois que não parou. É o Zequinha que o senhor fez. Não. Pediram para o senhor desenhar. Exatamente. Então esse Zequinha nosso aqui, ele foi, digamos assim, uma figura criada
especialmente para ser bem conhecida, para virar um carimbo, entende? Entendi. Então, por isso que eles disseram, faz sempre de perfil, nunca de frente, porque até hoje eu não conheço o Zequinha de frente, embora... É o pai dele, né? Pois é. Não, e embora eu fiz uma modelagem, um bonequinho que está na Gibiteca de Curitiba. Sim. Esse bonequinho, eu assim que terminar toda essa folia, quando sair da exposição, que não sei quanto tempo vai demorar, ele vai ser usado para fazer um 3D dele, daí vai ser feito a pintura. Hoje ele está só no formato, só na imagem, né? Então, daí eu vou conhecer o Zequinha de frente. Entendi. Nossa, é engraçado. Depois de 40 anos, né? Pois é. Aqui, ó, tem água por cima aqui, ó. Tudo bem. Eu agradeço. Água e papel é complicado, né? É? Tem água e papel, água e Pois tecnologia. É bem complexo mesmo. O negócio é não derramar em cima. Não é derramar em cima. Seu Nilson, me diz um negócio. O senhor sempre pensou em ser desenhista, ilustrador? Como é que o senhor chegou? Desde criança você já tinha imaginado fazer isso? Olha, eu comecei com 16 anos de idade, eu já cuidava, digamos, da decoração de vitrine, cartazes, e da parte de propaganda fazia anúncios já para jornal, essas coisas. Mas com 17... com 16, 17 anos. Não, mas com 16, 17 anos o senhor já estava fera. Mas antes, quando o senhor era pequeno, lembrava? Não, eu gostava de desenhar. Eu adorava história em quadrinhos em casa, então eu tinha a prancheta minha e eu ficava à noite desenhando, copiando de quadrinhos. Cansei de dormir em cima da prancheta. Nossa, que legal. E quem era a referência para o senhor naquele período? Olha, na época eu era Mandrake, Flash Gordon, e tinha uma revista chamada Vida Infantil, onde tinha uns personagens interessantes. Depois tinha o Vida Juvenil, que também era... E tinha o Gibi. Era o Gibi mensal, que tinha vários personagens. Então eu não tinha, digamos assim, um preferido, né? O Tarzan até que eu li assim, mas eu não era muito chegado no Tarzan. Mas era... Gosto. Pois é, gosto. Mas eu usava eles como modelo. Entendi. Daí até acaba pegando gosto pela coisa e aconteceram muitas coisas. Quando eu era criança, na Biblioteca Pública do Paraná, tinha... Ali atrás do Palácio Avenida, Isso. né? Atrás da 15, né? Isso. Então embaixo, daí tinha uma escolinha de arte lá que o Guido Viaro, que foi um grande pintor paranaense, ele cuidava daquele pessoalzinho lá, que um deles era eu. E até era engraçado porque a gente pintava, eles davam a tinta, então você pegava o papel e a gente pintava o que viesse na cabeça. Depois eles faziam exposição, essas coisas assim. Daí eu desenhei um elefante com o Tarzan em cima, né? Eu estava pensando no Tarzan. E o senhor sempre desenhou bem? Bom, olha, eu sempre desenhei. O bem acabou, digamos assim, com os anos, né? A gente vai fazendo força. Mas existe aquela história do talento nato, né? A pessoa tem mais facilidade. Eu não acho nem que é... Mas não existe mágica. Não existe mágica. É porque eu não gosto daquela coisa do dom. Porque o dom elimina muita gente, né? Esforço, né? Esforço você vai desenhando. Não, é gostar e não ter preguiça de aprender, né? Pois é, isso que eu ia falar. Daí o Guido Viaro não viu o Tarzan, só me chamava do menino do elefante, porque ele gostou do elefante. Eu fiquei pensando, pô, o Tarzan que eu desenhei em cima, nem deu bola. Pois é, e daí a gente
sempre estava envolvido, digamos assim, com esse meio, de certa forma, né? Depois a gente ia lá na Escola de Música e Belas Artes, então ele chamou aqueles piá lá que gostava mais da coisa, entre eles a gente, né? Então nós íamos lá na Escola de Belas Artes, ficava desenhando, daí conheci outros professores de lá que sempre davam uma dica pra gente, mas não era aula, era uma conversa. A gente brincava de pintar lá, fazia modelagem, né? Mas pintava e bordava, na verdade não bordava, mas fazia bagunça lá, pintava, né? E lembra, né? E efetivamente foi muito especial para o senhor lembra, né? Foi, não, lógico, foi muito especial, foi muito importante, inclusive para mim, para pegar, né, reforçar o gosto pela coisa, né? Tanto que para mim foi fácil depois ter uma atuação profissional, porque eu não estudei isso, ninguém me ensinou. Eu fui, digamos assim, observador, não auxiliar, numa agência de propaganda que um primo me levou lá, ver como é que eles trabalham. Daí eu vi que eles faziam, como eles desenhavam letra, como faziam layout, como montavam um anúncio. E isso tudo foi para o meu arquivo. Nossa, é engraçado, porque hoje uma agência de publicidade é bem diferente, né? O cara sim. já vai diferente, hoje é tudo muito rápido. Antigamente tinha o desenho. Sabe o que eu ficava pensando? A contabilidade, como é que deveria ser a contabilidade naquelas folhas? Cadê? Nossa, assim já é hoje, às vezes é complexo. Não, você sabe que eu comecei a estudar contabilidade, fiz o primeiro ano de contabilidade, chegou na metade do ano eu vi que aquilo não era nada para mim. Mas, vamos lá, aí o senhor entrou numa agência de publicidade aos 16, 17 anos. Sim, não, isso é isso. Eu já cuidava, digamos, porque eu usava aquelas coisas que eu tinha visto os caras fazerem na agência, onde eu ia lá olhar o pessoal fazer, entende? E acredito que talvez, pelo fato da gente gostar de desenho e praticar o desenho, não foi difícil adquirir aquele conhecimento específico para trabalhar com propaganda, com anúncio, essas verdade, coisas. O negócio era propaganda, né? Era propaganda. Eu trabalhei. Isso foi que ano? Olha. Mais ou menos. Bom, você veja uma coisa, eu nasci em 41. Eu estava com 16 anos, daí com 17 anos, então 41 mais 17, dá quanto? 16, 58, isso. Trabalhei lá como é que se diz assim, na âncora comercial, que antigamente, depois virou Ford, daí eu saí, porque não tinha nada a ver com carro na minha vida. Daí eu entrei para uma outra empresa chamada Hermes Macedo, que também não existe mais. Era uma loja de departamentos e que tinha, digamos assim, onde a gente trabalhava com a parte de decoração, de vitrine, cartazes, essas coisas todas. E, paralelamente, eventualmente, alguma coisa de publicidade, porque existia uma agência lá dentro. Embora eu não trabalhasse na agência, mas eu me relacionava bem com eles e, eventualmente, a gente fazia alguma coisa a mais. Daí, trabalhei 3 anos lá, mas como eu queria trabalhar com quadrinhos, eu fiz um esforço desgraçado para sair da firma para mim ver se conseguia trabalhar com quadrinhos. Daí viajei muito para São Paulo, para o Rio, conheci uns bons ilustradores na época. Porque o mercado mesmo estava sempre entre Rio e São Paulo, né? Pois é. A única coisa é que, de repente, eu descobri que quadrinhos eu não era o meu... Não era o que iria me sustentar, porque eu via o pessoal trabalhando que nem camelando lá e disse assim, sabe o quê?
Isso. Não, eu gosto de quadrinhos, tanto que Não, agora vou lançar uma história em Gosto, mas não quadrinhos. estava Pois dando é. dinheiro, né? Não, não dava dinheiro. E, olha, eu inclusive tinha um desenhista de quadrinhos que eu era fã do cara, que eu conheci lá na Rio Gráfica Editora, Aonde isso? no Rio, Aí. entende? Minha terra. É a tua terra. É. Poxa vida. E daí eu fui lá, conversamos, etc e tal, eu disse assim, pô, mas você vai almoçar comigo hoje aqui na editora e tal? Eu disse, não, tá bom, porque nós se damos bem. E daí ele chegou assim, disse, espera só um pouquinho. Ele foi lá pedir emprestado um dinheiro lá para outro cara lá para pagar o almoço. É que Entende? te incomodou, né? E me incomodou demais, tanto que daí eu declinei do convite, sabe? Eu disse para ele, puxa, não, mas você sabe que por uma coincidência eu não vou poder ficar, que eu tenho que ir não sei aonde lá, eu não me lembro qual desculpa que eu dei, para não incomodar ele, né? Nossa, engraçado, porque nesse período aí a capital era no Rio, né? É no Rio, pois é. E tudo acontecia Tudo, ou Rio tudo, ou São Paulo. Rio ou São Paulo. Em São Paulo eu conheci, digamos assim, aliás, na verdade eu conheci no Rio, naquela época, o Benício ilustrador, que eu sou fã incondicional até hoje. Ele é, acho que o melhor, um dos grandes ilustradores do mundo, não é nem do Brasil. Entende? Ele é fantástico. Eu conheci ele ligeiramente lá na editora Rio Gráfica, no Rio. Mais tarde, eu, digamos, estive com ele em São Paulo. Ele trabalhava para a editora Monterrey, fazendo capa daqueles livrinhos de Brigitte Monfort, aqueles negócios. Sim, Sabe? O que era? Eu não sei. Nocaute d'Urban. O que é isso? Livros de bolso, aqueles pequenininhos Ah, assim. tá, entendi. Então, aquilo... é engraçado que eu li aqueles livros, arrancava... Depois que eu lia, eu arrancava a página para o meu arquivo e passava o livro para frente. É porque se eu pegava qual era o melhor desenho. O desenho, eu ficava com as capas, porque eu tenho até hoje uma pilha de capa desses livrinhos de bolsa. Legal, que legal. E aí o senhor já conseguia fazer essa transição, a gente já viajava e aí parou, não ia ser... Não, parei não, daí como eu comecei a trabalhar para as agências de propaganda, porque eu era o que você costuma falar, desenhista publicitário. Eu fazia o layout, a agência me encomendava. Eu trabalhei para praticamente todas as agências de Curitiba, acho que não faltou uma na época. Tem algumas que existem até hoje. Eu fazia o layout, daí a agência apresentava para o cliente, quando o cliente aprovava, daí eu fazia a arte final. Na arte final eu fazia todo aquele trabalho de montagem de letrinha, etc e tal. E a agência, para economizar a fotografia, me pedia para mim desenhar os produtos. Ficava mais caro. Porque mas é que eu não cobrava o desenho. Eu cobrava a arte final. Entendi. Entendeu? Então, para a agência, então era negócio. E se o layout não fosse aprovado, a agência não me pagava. O risco era todo meu. Não, mas foi como eu comecei. É por amor. Né? Sim, claro. E a gente entende também que a gente às vezes tem que trabalhar de graça. Sim. Para que as coisas possam acontecer. Não, isso é recorrente, como diz. Isso acontece muito. Mas você já trabalhava dentro da agência de publicidade? Olha, ou não, era contratado, ou era um freelancer. Você é muito moderno, sabia? O senhor trabalhava com Photoshop sem ser Photoshop? Não, eu trabalho... Não, Photoshop sem ser Photoshop, que é na mão. Eu sei, o meu Photoshop já era freelance. Sempre fui trabalhava freelance. por conta. Trabalhava por conta. Que é uma rabuda, porque você não tem dinheiro no mês. Eu era desenhista publicitário. Que legal. Era uma coisa engraçada. Mas, pois é, e daí acabou. E como desenhista publicitário, entrou o Zequinha na minha vida. Tá, mas antes, o senhor falou que foi fazer uma faculdade de contabilidade. Não, eu estudei, eu estudei num colégio, terminei o ginásio. Ok. E daí me disseram, na época era ou você fazia engenharia, não existia arquitetura, né? Porque
o arquiteto era engenheiro. Engenharia é, como é que se diz assim, o clássico que é para fazer advogado, não, era Advocacia, engenharia e contabilidade. contabilidade. São profissões milenares. Sim. Médico também. Exato. São profissionais. Pois é, mas daí quem fazia o científico ia para ser médico. Quem fazia o clássico ia ser advogado. E quem fazia contabilidade ia ser contador. Então, acabava o terceiro ano, tinha essas nomenclaturas e depois... Exato. Daí meu pai sempre dizia, bom, seja contador, porque isso dá dinheiro. Né? Pai só indica coisa errada, né? Não é que, né? Eu sempre converso com muitas pessoas e não é indicação errada. É porque ele sempre fala assim, ele quer o melhor pra gente. Pois é. E o melhor pra gente, às vezes, não é o que ele quer. É engraçado isso, né? Não, e é engraçado que meu pai disse assim, não, você tem que, ou então ser comerciante. Porque meu pai era comerciante, ele tinha loja. Ele é comerciante de quê? Ele tinha mercearia. Ele não era comerciário, né? Ele era comerciante mesmo, ele tinha uma mercearia, loja, de portão de ferro e tal, desde 7 horas da manhã até 7 horas da noite lá, até tal, comia em pé, almoçava, minha mãe ficava nos fundos fazendo almoço, levava na loja para ele. E ele sempre dizia para mim, não, você quer ser desenhista, mas desenhista não, você vai ser... Tem gente que morreu de pobre sendo desenhista, artista é pobre, não sei o que. Não. Eu não queria ser rico, né? Continua não sendo, mas a gente se defende um dos outros. Mas ele te dava apoio depois que você... Não, quando eu era guri, eu ganhava um salário muito bom. Entende? Na época, eu ganhava um ótimo salário. Tanto que quando eu trabalhava nessa empresa, Hermes Macedo, quando eu ameacei sair, eles me triplicaram o salário. Esse Hermes Macedo é um edifício onde é que é o edifício Garcês, não é isso? Não. Ali era a loja Starobá. Tá. Era na Barão do Rio Branco. Eu não sei o que é hoje, ela é uma loja de tecidos, eu acho. Mas ali também era um outro tipo de loja também, né? Tinha, exato. Tinha a âncora comercial, aquela loja vizinha da Hermes Macedo, que nessa âncora comercial que eu comecei. É aquela que eu falei que eu comecei, foi até uma história engraçada, mas é muito comprida, então não dá para contar. Mas daí eu fui trabalhar na Hermes Macedo como consequência da experiência que eu adquiri com agência de publicidade e nessa loja que se chamava Âncora Comercial, que era uma loja de departamento também, que fazia anúncio para jornal, para jornal basicamente, e fazia decoração de vitrine, fazia cartazes para loja, essas coisas assim. E aí também entrava cenografia também, né? Entrava cenografia, exato. Daí quando eu estava na Hermes Macedo, no primeiro ano que eu estava trabalhando lá, eu estava num sábado à tarde passando na Galeria Lustosa, onde tinha o Canal 12 em cima, que não era Globo na época, era Tupi, tinha acabado de ser inaugurado. Aí encontrei um amigo que nessa galeria e ele disse assim, puxa vida, eu estou trabalhando aqui no Canal 12, sou cameraman. Não diga, que legal. Pô, mas você gosta de desenho, eles estão procurando um cenógrafo, você não quer fazer cenário para eles? Eu disse assim, bom, porque o Canal 12, a televisão, era no 20º andar do edifício Tijucas, ali na Rua 15. Sim. Entende? Sim. Daí, eu disse, o Tijucas hoje é um prédio comercial muito forte. É um comercial, tem aquela ali. Pois é, eu disse, tá bom, eu acho bacana, acho que vou lá. Então vai lá, fala com o Romualdo, disse que foi eu que mandei. Cheguei, falei com o Romualdo, o Nelson, esse meu amigo, recomendou, ele disse, não, é o seguinte, eu trabalho assim, sabe? Olha, vamos fazer o seguinte, se você quiser, hoje você faz um cenário e se for aprovado você já fica funcionário.
Isso foi em que ano, mais ou menos? Eu tinha 17 anos, 17, 18 anos. Bom, mas o senhor fez tudo aos 17 anos, hein? Começou com 17, 18 anos. Com 17 comecei na Hermes Macedo. Com 18 comecei como cenógrafo. E aí ficou... Pois é, trabalhei 1 ano como cenógrafo no Canal 12. E depois começou o Canal 6 também em Curitiba, né? Que na época não me lembro qual era. Não me lembro, acho que era Record, uma coisa assim, não me lembro. A Record bem antiga também. Exato. Daí eu tinha o produtor que fazia programas no 12, ele era produtor do 6 também, ele fazia programas. Fazia tudo também. Ele fazia tudo. Inclusive ele era de São Paulo, ele vinha para fazer os programas, né? O Clemente Shen. Aí ele chegou e disse assim, pô, mas então vem fazer cenário para mim lá no Canal 6. E como eu estava saindo, eu já não aguentava, porque eu trabalhava, eu saía às 7 horas, eu saía de casa de manhã, vinha almoçar em casa, porque a Hermes Macedo era lá na Caixa Praia. E você morava onde? Mas no centro, a Rua Duque de Caxias, perto daqui, inclusive. Você mora até hoje lá? Não, agora eu moro na minha casa lá no São Lourenço, que também é meio Bom Retiro, assim. Daí eu saía às 6 horas da tarde de ônibus da Hermes Macedo, ia para o Canal 12 e saía, eu fazia cenário para os programas do dia seguinte e ficava até 1, 2 horas da manhã, né? Nossa, o corpo dele estar judiado, né? Fiquei 1 ano nesse pique, inclusive sábado e domingo, porque eu trabalhava de manhã, uma coisa, ia direto para lá, domingo eu estava cedo lá no Canal 12, fazendo cenário, porque trabalhei até como ator. Bom, hein? Eu fazia cenário para o programa infantil lá e tinha amizade com todo o pessoal lá, dizia, tá faltando o dragão. Não quer fazer o dragão? Não quer fazer o dragão? Então vamos fazer um dragão. Nesse tempo o senhor já começou a trabalhar com criança? Sim, eu comecei a fazer nos domingos pela manhã, eventualmente, teatro. E à noite, às vezes, fazia, participava do teleteatro, não era telenovela, era teleteatro. Era tudo ao vivo. Não, é engraçado que o senhor como é que a vida do senhor já caminhava por criança, né? Pois é. Sem perceber, o senhor já estava fazendo. Eu acho que eu sou meio criança ainda. Só fiquei grande e Carlos, velho. Tem uma música do Erasmo Carlos que é Sou uma criança e não entendo nada. Não entendo nada, pois é, me lembro. E como é que chegou a história do Zequinha? Pois é. A gente tinha falado aqui que o senhor foi convidado. Pela agência, eu fiz para várias agências, então uma agência ganhadora me encomendou o trabalho. Daí eu fiz as 200 figurinhas para o primeiro álbum do Zequinha, que casualmente não é esse aqui. É esse aqui. Isso aqui foi feito em 79. Eu acho que aqui pega mais ou menos. Na época... Tá pegando aí? Vai. Vê aqui, não, é aqui então. Aqui. Na época... Deixa eu ver aqui agora, vamos ver aqui. A maneira de fazer isso era muito engraçada. Aí. A gente... Como a indústria gráfica não era lá essas coisas, você sabe que quando você imprime são 4 cores. Sim, que é a magenta. Exatamente, exato. E daí, como a velocidade de impressão era muito grande, então saía tudo do lugar. Então eles pediram para mim desenhar o preto, as figurinhas, o desenho a traço, numa face do papel. Sim. E as cores tinha que colocar nas costas, não nas minhas, né? Sim, na figurinha. Pois é, daí eu punha na mesa de luz e coloria nas costas, porque daí eles faziam a seleção das 3 cores restantes, sim, separada da seleção do preto, porque se eu pintasse a figurinha sobre o preto, o que ia acontecer é que daí o que é preto ia sair em todas as cores. Entendi. E daí
você É um não mega ia entender o que está... Era um mega desafio pro É, senhor. porque você pode ver que sempre está meio fora a cor, Sim. eventualmente aqui não, mas tem uma figurinha então que sai totalmente fora. Nossa, isso aqui é muito engraçado, É. porque o senhor fala que era típico de Curitiba, né? Ah, do sim. Paraná, na É, verdade. do Paraná, exato. Porque eu tô vendo aqui, Foi feito no Paraná inteiro. Um pedacinho que é de Ponta Grossa, aquela punho, como se fosse um punho fechado. Tem as profissões. Nossa, que legal. Isso aqui exatamente foi contratado pelo governo do estado, acho que é governo do estado. Pelo governo do estado, exato. E sobre a coordenação da agência de propaganda. Então, tanto que ele tinha que ter, porque o primeiro Zequinha, aquele de 1920, sei lá quando, Da bala. tinha Zequinha enforcado, Zequinha, coisa assim por dentro. Não, aqui é só profissão, como é que se diz, politicamente correta. Entendi. Entende? Então é uma filosofia e educativo, né? Ele está na pesca, Educativo, ele está exato. aqui. O que manteve tanto que, para esse álbum aqui, as escolas chegam a ter interesse porque é muito educativo, ele dá muita orientação sobre determinadas atividades, sobre lugares do mundo, lugares de Curitiba que as crianças... Inclusive teve caso de criança autista, já que você falou a respeito do filho do nosso amigo, que aprendeu número a contar por causa do Zequinha, por causa do álbum Zequinha. Aprendeu e conhecer os lugares da cidade, não aqui porque isso aqui é de outro lugar. Aqui, ó, os lugares, o Parque Tanguá, exatamente. Começaram a identificar lugares da cidade por causa das figurinhas. Que massa. Então foi uma experiência assim, muito positiva, tanto que quando a gente esteve num café aí que convidou a gente, então a mulher estava quase chorando de emoção de falar isso, de trazer o filho dela que aprendeu a ver número e era totalmente desinteressado de tudo, entende? Legal. Era totalmente desinteressado e aprendeu até 200. Aprendeu a contar até 200. Esse álbum aqui é bem diferente, porque tem coisas em Curitiba que o senhor não tinha quando... Exatamente. Isso aqui é uma versão. E isso aqui, quando o senhor fez esse primeiro álbum, quando é que a agência falou assim, não, quem fez é o senhor Nilson e ele a agência, o pai? Não, a agência não falava. Olha, inclusive, eu fiz para a Volvo um calendário ilustrado que ganhou um prêmio nacional e eu fiquei sabendo depois pelo jornal. A agência não teve a dignidade de me comunicar, pelo menos, e eles ganharam um prêmio, foram ganhar prêmio não sei aonde. E aí o senhor automaticamente, quando é que o senhor começou a falar que é o pai do Zequinha? Na verdade, eu sou pai adotivo, porque o Zequinha mesmo... Agora, desse Zequinha, eu sou pai. Tá, e aí teve um outro álbum que o senhor fez, isso aqui foi em que ano? Mais ou menos, isso aqui. Esse aí foi em 81, se não me engano. 81. Parece, se não me engano. Tá. É isso que eu estava querendo falar. Inclusive, aqui essas profissões não existiam na época. Influenciador digital, que é o teu caso, que no caso a tua xícara. Na verdade eu enviando mensagem no celular, um tradutor de Libras, que não existia, apresentador de TV, na época, bom, já existia, mas, entende? Mandando e-mail, né? E-mail não existia. Não existia, ninguém sonhava com isso. Ninguém sonhava. E o senhor foi chamado em 81. Não, é para fazer um novo álbum. Mas é o mesmo governador, né? O governo Sim, o mesmo governo, o mesmo governo. Esse aqui foi que ano? Esse 79. 79. E esse aqui, nossa. Eles queriam, mas esse álbum já não teve o mesmo alcance desse aqui, o mesmo sucesso. Principalmente por um motivo, que aqui tinha tudo, e o Zequinha ficava num cantinho só, em cada página.
porque eles montavam, as figurinhas montavam um mosaico, vamos dizer assim. Tinha até uma historinha aqui de Curitiba também, né? Sim, uma igreja lá do Largo da Ordem. Isso aqui, exatamente essas figurinhas também. Olha, então você vê que era uma espécie de mosaico. Ficou meio perdido, né? Então perdeu aquele entusiasmo que a pessoal tinha, né? E ele não era tão explicativo, né? Como aquele ali que tem cooperação, tem as profissões, e esse aqui não tem. Com legenda, né? Com legenda, que é meio mais confuso mesmo. Isso acaba tendo contato com o governador ou não? Na verdade era só da agência que pegava e só refazia. Exatamente, eu era anônimo. Entendi. E de 81 para cá, o que o senhor fez nesse período? Olha, trabalhei muito com agência de propaganda. Sim, eu trabalhei mais. Daí eu entrei mais na área de ilustração. Então, fiquei muito tempo trabalhando como ilustrador, especialmente ilustrador, sem fazer layout, arte final, esses troços, que daí as agências tinham departamento para isso. Então, eu continuei trabalhando para várias agências. Daí, eu estava muito desgostoso com a agência por vários motivos, entende? Não vou entrar no mérito agora. Tanto que eu quis ir para fora, tanto que eu até fui para o Canadá para ver se achava um negócio, mas daí estava difícil, porque daí eu teria que ficar lá sozinho durante muito tempo e desisti. Eu disse, não, eu vou para Curitiba, que é meu lugar. Daí comecei a trabalhar para empresas de construção civil, fazendo perspectiva de prédio e de planta decorada, que mais tarde, então, meu filho acabou assumindo esse tipo de trabalho, porque ele é arquiteto hoje. Então nos anos 80 e 90, o senhor meio foi fazendo uma outra coisa completamente diferente. Depois também comecei a pintar para leilão. Eu pintava 10 quadros por semana. Como é que é pintar para leilão? Não, eu pintava quadro. Ah, sim. Aí o quadro era vendido em leilão, entende? Aí eu pintava, como é assim, por atacado. Virou uma fábrica, né? Pois é. E aí, quando é que o senhor começa a enxergar? Porque aí o que acontece? Quando o senhor começa com o Zequinha, aqui em Curitiba a gente vê, em todas as bancas tem um banner do Zequinha. E como é que o senhor começa a dar cara pro negócio e falar assim, cara, esse filho é meu? Não, olha, eu vou dizer uma coisa. A minha nora, que você conhece, a Kátia, e meu filho, eles... E a Kátia também foi um meio de campo entre a gente. Não, ela é o gênio de marketing disso tudo. As redes sociais e tudo. A culpa é deles. Entende? Eu sou apenas o desenhista, mas eles estão fazendo trabalho de divulgação, de contato, eles que acertam, digamos assim. Quando a gente está indo em algumas escolas, eu até aproveito para dizer que se alguma escola mais tiver interesse por causa das crianças, porque esse álbum ele é dirigido para criança mesmo, né? Embora ele esteja sendo feito a coleção mais pelos mais velhos por causa da como é que assim, da memória afetiva. Memória afetiva, né? Exatamente. Então quem quiser entra em contato com ela, que no Instagram tem o telefone dela, que daí... Ela mandou as figurinhas também de WhatsApp, do Zequinha, eu falei, manda todas. E eu mandei pro Wagner, mandando pra ele. Os stickers, né? E me diz o negócio, e aí quando é que o senhor pensou em fazer, se juntou e falou, acredito que o senhor fica mais à vontade agora e tá assinando, né? Tá by Nilson Miller. Esse by Nilson Miller tem uma razão, digamos assim, que não é só para dizer foi eu que fiz. Legal. E quando é que o senhor pensou, eu acredito que estava mais descansado, já não estava nessa correria? Sim, não. Tanto que eu trabalhei alguns meses nisso sem resultados, né? Sim. Porque agora, lá foi feito tudo na mão. Isso aqui foi feito o desenho na mão, mas daí eu passei para o computador e a colorização foi feita no
computador. Hoje o senhor ainda desenha na mão ou o senhor prefere já aquele tablet? Eu uso o tablet para dar continuidade, mas eu faço muita coisa na mão. É porque, por exemplo, hoje tu faz uma linha assim, ele já acerta, né? Pois é. Não, daí, por exemplo, o desenho a lápis, aqui eu não tenho como... Não, o desenho a lápis, o rascunho a lápis é feito à mão. Aqui. Daí eu escaneio e coloco no computador. Daí, usando o tablet, eu passo a tinta preta por o contorno, faço o desenho e faço... Tanto que esse trabalho de fazer a tinta, o desenho, o traço só, o contorno preto, eu faço no Corel Painter, que é o programa que eu gosto de usar. E a colorização eu acabei tendo que fazer no Photoshop, porque eu não sou muito bom no Photoshop. É engraçado o senhor falar tanto de ferramentas assim, que tem gente que fala assim, não sei mexer com isso, o senhor fala em Photoshop, que legal. Não, porque o Photoshop, ele consegue fazer as cores separadas, as quatro cores, digamos assim, da tinta. E o Corel Painter trabalha com RGB, que são as cores da luz. Daí, então, existe uma dificuldade para digamos assim, para ficar na hora de imprimir ficar igual. Entendi. Ele de forma, exato, tem que ser semica. Mas qual foi o ano mais ou menos que o senhor começou a pensar nisso? Olha, mais ou menos foi em março, acho que foi em março, começo da pandemia, que foi lançado. Entendi. Eu nunca parei de trabalhar, só que eu não fazia, eu não comercializava o que eu estava fazendo. Efetivamente, então, você quer um filho agora do senhor, né? Agora é meu filho. Meio velho para ser meu filho, mas já estou com 80, então tá bom. Ele deve ter quanto? Uns 40, 50? Legal isso aqui. Tem 40. E me diz um negócio, e qual o seu relacionamento com referências como Ziraldo, como o Maurício de Souza? Eu conheci o Maurício de Souza na casa de um cliente há muitos anos atrás, que inclusive ele me deu umas dicas para que eu conheça. Quando eu fui para os Estados Unidos, que eu conheci um cara legal lá, o Joe Kubert, que fez o Tarzan. Ele tinha uma escola perto de Nova York ali de quadrinhos, ensinava, dava aula formava os desenhistas para Marvel e para DC Comics. Entende? E quase conheci o Will Eisner. Quase, mas acontece que quando a gente esteve lá tinha havido um furacão lá em Miami e ele morava em Boca Raton. E eu não conseguia ligar para o cara, não conseguia ligação. Daí, como nós estávamos indo para Nova York, nós estávamos indo de carro para Nova York, passamos por Boca Raton, mas daí passei batido, acabei não tendo, digamos assim, para mim teria sido uma coisa espetacular ter conhecido ele. Que legal. Teria sido. Hoje não dá mais, porque ele já faleceu. Não, que legal ter ídolos, né? E muito próximos de estar conhecendo. Daí eu quase podia ter ficado nos Estados Unidos, porque o cara dizia assim, olha, se você quiser começar, porque a minha personagem não é super-heroína. É a heroína, mas não é super-heroína. Que, coincidentemente, ela está aqui, que é essa personagem aqui, quer ver? Essa é uma personagemzinha minha. Eu vi aqui. A Mariazinha. Essa que eu estou fazendo uma história em quadrinhos. Né? É uma história em quadrinhos com ela de 40 e poucas páginas, que vai ser lançado, acho que só o ano que vem, porque tem problemas. E o Ziraldo? Olha, eu não conheci pessoalmente o Ziraldo por desencontros, mas eu quis conhecer, mas não tive esse prazer. Quem conheceu bem foi um amigo meu, Mirandinha, não sei se você conhece ele. Não conheço. Um designer, classe A, que é curitibano, mas ele trabalhou muito para
para fora, sabe? Entendi. E ele era muito amigo do Ziraldo. Inclusive, por intermédio dele, até eu iria conhecer o Ziraldo, porque ele era super amigo do Ziraldo. Mas daí, os desencontros da vida, acabou não dando certo. Engraçado. E eu não tive esse prazer, né? É engraçado, né? Porque mais ou menos com uns quase 80 anos, antes, tá completando 80 anos, o senhor vira protagonista do negócio. O senhor nunca foi protagonista porque os caras Não. te boicotavam. Mas você sabe que a gente estava tão acostumado com isso que nunca me causou nenhum tipo de problema. Então, E foi hoje, fácil. E hoje eu espalho pela cidade, eu não sou daqui, né? Vim morar 4 anos aqui, aí conheci um monte de gente e eu comecei a ver que tá espalhado pela cidade. E mexe com o emocional, de algumas pessoas. É porque o interessante que a gente tem observado, digamos assim, tem sentido, na verdade, nem observado, é que quando a gente vai para essas tardes de autógrafo, manhãs de autógrafo nas bancas, etc e tal, que eles convidam a gente, a maior parte é tudo gente de meia idade, que por causa dessa memória afetiva, e eu tenho ouvido cada história assim comovente, inclusive por causa da pandemia, as famílias se mantiveram ocupadas colecionando figurinha e, como é que assim, contribuiu, né, para a harmonia das famílias e dos amigos próximos, né, e até nem tanto próximos, pois as bancas começaram a fazer esse grupo de troca. Então, começaram a se fazer novos amigos, entende? E isso, olha, eu claro, não vou repetir aqui, mas eu ouvi tanta história que deixa a gente emocionado. Seu Lúcio, é engraçado porque não só o senhor vira um protagonista do negócio, mas é interessante que de repente o senhor criou uma agenda diferente. Pois de é. autógrafo. Eu tava passando pelo... Eu nunca pensei na minha vida. Eu estava passando nesse final de semana eu estava passando pela feira do Largo da Ordem, tem uma loja do Zequinha, e ela estava bombando. Cheio de gente lá, e tinha um super-herói brincando. Você imaginou que o senhor ia fazer isso? Nunca. É engraçado, está muito mais próximo de criança. Pois é. Quais são os próximos projetos? Olha, tem o álbum Brasil. Esse álbum aqui vai estar sendo vendido só em Curitiba ou no Paraná inteiro? Não, começou em Curitiba, está em Foz do Iguaçu, Maringá, acho que é Londrina também, eu não sei bem, acho que é em cidades próximas, que é Araucária, Campo Largo e Santo Antônio da Platina, Norte do Paraná, e vai aos poucos está entrando mais para outras cidades, principalmente do Norte do Paraná, do Oeste do Paraná, né? E depois pensar... litoral, por exemplo, Guaratuba, Matinhos e tal, já tem o Zequinho, né? E como é que se diz assim, as escolas agora estão começando as aulas novamente, quer dizer, estavam sem aulas, né, por causa da pandemia. Então já fomos convidados em escolas, assim, e as crianças passaram a adorar o Zequinha e fazer coleção de Zequinha, que criança não fazia mais coleção de figurinha, né? E antigamente era comum, né? E agora está começando a criar esse hábito entre as crianças também. Então, por isso que a gente não, como é que assim, não consegue administrar todo o tempo da gente, mas a gente procura, digamos, sempre dedicar um dia ou outro para poder atender E qual o futuro do Zequinha, além de ter o álbum nacional? Ele vai ter quadrinhos? Vai ter quadrinhos, inclusive nós brincamos com um quadrinho aí, deve estar... Tem um quadrinho. Tava aqui, eu deixei... eu acredito que dentro da sacola deve ter. Dentro da sacola tem... É isso aí.
Eu ganhei também. Ah, tem aqui, ó. Eu ganhei um monte de presente, tá? Eu vou abrir agora. Ah, à vontade. Mas, pô, mas aí é ruim, né? Que você vai destruir o Zequinha, né? Mas tudo Eu bem. vou abrir tudo. Olha, isso é, inclusive nós já temos... Nossa, que legal! Pois é. Influenciador digital. Esse é o teu caso. Nossa, que maneiro! Muito obrigado, cara. Que legal! Nossa, aqui, ó. Pois é, meu. E esse aqui então conta uma história em quadrinhos. O Zequinha, você vê que ele continua em perfil. Ah, sempre em perfil, que legal. Não, mas ele vai, agora ele vai, nós já temos 3 roteiros de história em quadrinhos para fazer com ele já como personagem de quadrinhos. E sempre ele vai estar circulando pela cidade de Curitiba? Vai ser... Começa a não ser- vai ter limite. Ele Legal, legal. vai ser Paraná, Brasil, mundo, onde tiver espaço para ele, né? Então esse Olha, que tem, legal! entende? Isso aqui vai ser cobrado, vai ser gratuito? Isso pra é, escola? isso é gratuito. Isso é gratuito. Isso vai ser Isso doado é pra gratuito. escola. Isso aí tá sendo doado, inclusive na Vilinha, que é o lugar onde tem uma exposição, inclusive dos quadrinhos e de alguns desenhos do Zequinha. Vilinha é onde começou Curitiba. Sim. Exatamente naquele lugar onde o primeiro quadrinho ali é aqui, né? Nesse espaço aí. Inclusive a prefeitura quer fazer em todas as regionais de Curitiba, que são 10, são vários, fazer uma historinha em quadrinhos dessa para cada regional. Pelo menos foi que a Secretaria de Educação comunicou a gente. Seu Nilson, isso é muito legal, porque é uma valorização do trabalho do senhor e efetivamente dá vida para uma coisa que estava totalmente esquecida, né? Pois ninguém, na verdade, ninguém sabe como Curitiba começou. Agora, aí é meio lenda. Claro, que aí entra o Zequinha É figurinha, explicando, não. claro, Não, e claro. aquele negócio da Santa, que amanhecia olhando para o lado, né, virada de lado, daí o padre ajustava a Santa e na manhã seguinte estava olhando para o lado de novo, que na direção de onde é a Praça Tiradentes hoje. Sim. Né? E tem um índio também aqui. O índio, Tindiquera, porque os índios Tindiquera. tinguis tinha nessa região que tem a Vilinha, é que tinha a tribo de índios, dos índios tinguis. Sim, ele levou até a Praça Tiradentes, que era o Isso. lugar mais alto, né? Falou assim, aqui, Vai ser aí. Curitiba. Curitiba é muito pinhão. Muito pinhão. É. Engraçado isso. Pois é, Então, aqui tem revista, tem materiais como caneca sim. e Tem. livro, né? Tem bottoms, Figurinha. tem camisetas, tem joguinho de brinquedo de madeira que Isso tem é tudo na vocês que lojinha. fizeram? É tudo produzido. Cara, isso é muito legal. Por Porque sabe o nosotros. que acontece? Vamos dar exemplo, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha vem aqui e tem cinema e tem lanche no McDonald's, tem lanche. Tem o boneco do McDonald's, tem a camisa, tem o desenho. E isso é engraçado, quando o senhor faz uma coisa que é nacional, que pode se expandir quase para o Brasil inteiro, e aí você tem caneca, tem revista em Revistinha. quadrinho, tem um álbum, Uhum. camiseta, tem bottom. Tem bottom, tem mais algumas coisas. Tem a flâmulazinha que está aqui, ó. Ah, esse aqui. Tem a flâmulazinha que vem junto nesse box. Nossa, que legal. Nesse box. Tá vendo aí, Bruno? Ó, esse box é exclusivo, nesse caso é meu, eu trouxe o meu porque, Legal. né, tem, e aí vem esses, Esse aqui são os anos que saiu o álbum, né? Exatamente. 7, 9, 80 e 2021. exato, e isso aqui é aquele adesivo, como é que se diz? Ah, para Para vidro? para vidro, isso, Legal. sem cola, né? Tem, Legal. acho que veio em 2 aqui, não sei, não me engano. Nossa, o senhor efetivamente... E essa é a figurinha número 10, que era a mais difícil na época. Figurinha número 10. E continua sendo difícil, agora está mais fácil. Sempre tem uma figurinha mais difícil. E é do passeio público, olha que legal. Que legal. O senhor realmente faz eu lembrar do meu pai. Que bom. Porque efetivamente
Ele fazia muita coisa com isso. Legal. Que bom. Engraçado que essa lacuna aqui de 80 a 2021 foi um período que o senhor não desenhou, mas quando o senhor volta triunfante. Eu não desenhei, digamos, figurinhas, mas eu desenhei um monte de coisa. Se você imaginar que quantos dias tem de lá para cá, eu nunca deixei um dia sequer de desenhar. Quantos desenhos nós tivemos? Nossa, que massa. Parabéns por você estar... Tá. Eu acho que a flâmula dele não veio, né, para ele. Não veio. Não. Infelizmente não. Não, fique tranquilo. Não, mas tem... não, essa aqui, Pode eu tenho que preservar isso aí, sim. porque esse aí... Isso aqui é documento. Não é verdade. Não, tanto Efetivamente, que eu nem tiraria de casa isso aí, hein? Mas não, eu trouxe para te mostrar, porque esse aqui é o número 1. Ah, entendi. Porque todos os álbuns, os verdes, são numerados. Você pode verificar o teu, inclusive. As caixinhas para ele, seu Nilson, tem dentro pra ele? Sim, faltou mostrar. É 195. 195, Não, e está no 1000 e pouco aí. Pô, o senhor fez um material bacana, né? Olha, e aqui, como as pessoas têm figurinha dupla, Olha que legal. E aqui dentro tem os bottoms. Ah, cada um é um bottom. No meu caso, sim, mas Entendi. por uma questão logística. Entendi. Agora, Deixa eu dar uma normalmente, olhada nesse o álbum, esse box, ele tem, que saíram figurinhas erradas. 2 figurinhas erradas. Uma saiu com Taj Mahal, em vez de Taj Mahal. Outra, um músico que saiu violinista, que um dia ia ser bandolinista, sei lá, não me lembro. Então, essas 2 figurinhas estão dentro de uma caixinha. E outra caixinha tem a número 10, que é difícil. Que capricho o senhor tem, sabia? Muito legal. Na verdade, o capricho é do grupo, né? Como eu já disse, eu sou apenas um humilde desenhista. Eu achei interessante que vocês, eu passando pela cidade, eu sei que é espalhado pela cidade, eu fiquei encantado com o trabalho de vocês. O senhor poderia estar descansando, reclamando da vida, o senhor está efetivamente desenhando. Não, sabe que eu trabalho, apesar dos meus 80, eu estou desde as 7 até as 8, 9 horas da noite, todo dia no estúdio. Inclusive sábado e domingo, quando eu não tenho que sair para andar escrevendo coisa aí. E convidado para gravar, né? Pois é, essas coisinhas. Então, como eu já falei, eu estou trabalhando nessa história em quadrinhos, essa personagem aí, que eu já tenho, digamos, mais histórias dela para fazer ainda, além do álbum que vamos começar a produzir. Dela também? Então, não, do Zequinha. Qual o nome dela? Olha, um nome assim de super heroína bem difícil, Mariazinha. Tá na metade aqui, né? Tá aqui, peraí, porque temos que valorizar esse nome, Maria. Não é verdade? Como nós temos Maria. Então vai ser um personagem bacana. Qual é o lançamento dela? Vai ser lançado quando? A história praticamente está pronta. Mas como quem, digamos, está dando um apoio logístico para a gente, que começou, que é a Sambei, certo? Embora não seja a Sambei que esteja patrocinando a história, a revista, que já está meio paga já, graças ao trabalho, né, da minha nora e do meu filho. Nós estávamos pensando em lançar esse ano ainda. Está no finalzinho, né? Mas de repente eu acho que talvez seja melhor lançar no começo do ano, talvez no começo das aulas. Que legal. Porque, embora essa personagem seja meio sensual, né? Levemente sensual, assim,
essa sensualidade meio, como é que é assim, por baixo dos panos. Então, mas a história ela é engraçada, ela é divertida. Tem dois vilões assim meio esquisito, entende? Um baixinho maluco, que é o vilão mesmo, entende? E tem o comparsa dele, que é um grandalhão meio bobo, né? Mas meio delicado, mas não, como é que se assim, não muito demonstrando, mas percebe-se alguma coisa de delicadeza no cara. Os vilões também, amam, né? Que não tem nada de insinuação nenhuma. Não, imagino. Mas é para dar um ar mais engraçado no negócio, entende? Não. E meio atrapalhão, faz coisa errada, entende? As coisas ficam mais enroladas. Exatamente. Senhor, eu fiquei encantado com isso, sabia? Que bom. Lembrou a minha infância, porque eu que legal. tive isso dentro de casa e eu acho que fiquei encantado. Que bom. Passo pro Zequinha então, agora é cada vez mais ter noite de autógrafo, né? Nem a Pois noite, né? É manhã, né? É manhã de autógrafo, não existe noite de autógrafo. Não existe. É manhã, tarde, depende. Mas eu fiquei encantado com essa possibilidade do senhor tá na terceira idade, e a terceira idade é um momento que... Quantas idades tem? Não, mas eu acho que a coisa perfeita é quando você tem uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova para estar comandando. Você está com as pessoas mais novas sim, que tá claro. comandando. Não. Então isso é muito legal. E dá autoridade para o senhor aparecer. Pois isso é uma coisa que Tá eu gostando? nunca contei com isso. De repente está acontecendo. Eu sou meio desajeitado para essas coisas, né? Mas de tanto fazer você acaba esquecendo e falando mais. Mas mesmo assim não é minha natureza, eu sou mais reservado normalmente. E o senhor gosta de ser protagonista? Olha, eu faço isso por uma questão de como é que se diz, fazer parte de uma equipe, de um grupo. Legal. Entende? Mas eu não me sinto protagonista de forma alguma. Humildade. Eu sei que eu tenho que fazer isso, entende? E não é. E é prazeroso, porque a gente conhece as pessoas, tem, digamos, esse contato que foi difícil para mim durante muitos anos, que eu trabalho sozinho em casa. Então, eu levanto de manhã, vou até a cozinha, tomo café, né? E vou para o estúdio, que fica uns 20 metros para frente. E eu fico lá o dia inteiro. Não tenho ninguém que trabalhe comigo, então eu sou um ermitão. É um trabalho solitário, né? Eu trabalho sozinho, sempre trabalhei sozinho. Tive, eventualmente, em ocasiões, pessoas me ajudando. Tive. Mas por curto período de tempo. Então, não cheguei a criar hábito, digamos, de trabalhar em grupo, né? Mesmo quando eu trabalhava em publicidade, eu trabalhava sozinho. Só quando eu levava ao trabalho, quando eu voltava. E teve clientes que eu atendia direto, atendi New Honda, até Ford eu atendia, mas trabalhando como ilustrador. Eu ia lá, fazia contato e voltava e trabalhava sozinho. Então eu não convivia com o pessoal. Nas agências de propaganda, ia lá, tinha reunião com o pessoal, terminava a reunião, voltava para o meu mocó. Mas é engraçado que quando a gente está... É engraçado se curtir, trabalhar sozinho. Tem gente que fala assim, não, eu me basto. Né? Então, é muito legal isso. Na verdade que a gente não sabe. Hein? Não reclama da solidão. Não. Esse seu trabalho é meio Não, solitário. antes
da era do computador, eu tinha tanta atividade no estúdio, com tanta bagunça, tanto pincel, tanto papel, tanta tinta, que eu nunca tive a chance de me preocupar com solidão. E com o computador, eu eventualmente assisto alguma coisa no YouTube, eu ouço, né? Ou coloco música, eu gosto muito de música italiana. Entende? Eu coloco música e estou ouvindo e trabalhando. Um pouco eu trabalho na prancheta, um pouco eu trabalho no computador. E quando vejo já é de noite, é hora de comer qualquer coisa e ir para o berço. Entendi. Né? Fora as sextas-feiras, que as minhas sextas-feiras são sagradas. O que o senhor faz na sexta-feira? Sexta-feira, às 6 horas da tarde, eu tomo 2 doses de uísque e minha esposa toma 1 dose de uísque. Entende? Esse é o nosso Mas isso aqui é happy água. hour. Não, não. Isso aqui é Pois é, água. não, mas hoje não é sexta-feira. Não, sim, sim. Hoje é quarta. Hoje é quarta. Então, depois da manhã. Então, não, e quando dá, né? Às vezes não dá. Então, Eu acho que essa história da pandemia a gente começou a valorizar pequenas coisas. Né? pois é. Não, e isso, digamos, se transforma num hábito. Então, é quando eu bebo. Entende? A não ser, claro, E você vai dorme, num né? churrasco, vai numa coisa assim, está uma cervejinha lá, tá outra coisa. Não, mas, por exemplo, os meus hábitos etílicos são singelos. Seu Nilson, o senhor é muito simpático, sabia? Não, E puxa, eu essa fiquei mais vontade é encantado sua. que eu corro pela cidade e vejo muita coisa do senhor, e aí descobri o pai de Zequinha, espalhado pela cidade. E o mais interessante é saber que o senhor chegou na terceira idade e se reinventou. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Mas, como eu já disse, a culpa não é minha. Não, ok. Mas Tem culpados. faz parte de uma missão. Isso é muito legal. Pois Eu é. quero agradecer o senhor ter vindo, ter disponibilidade. Poxa Eu vida, tenho. eu que agradeço o teu Eu convite, que- carinhoso e muito Eu gentil. busquei o senhor já faz um tempinho. Eu fiz uma lista e eu falei assim, eu quero falar com ele. Que bom. Poxa vida, Muito obrigado. é tá? uma Uma honra do senhor ter vindo aqui. É uma alegria muito grande, cara. Muito grande. É o prazer de poder conversar sem, como é que assim, Não tem pauta, a gente vai sem conversando, pauta. é. Não, falar tudo o que a gente tem vontade de falar e ser tão bem recebido, digamos, esse Um espaço tipo bem de legal, papo, né? assim, o ambiente é maravilhoso, prazer de conhecer boas pessoas, bons amigos, porque eu acredito que a partir de hoje nós somos amigos. Sim, né? com certeza. E isso é uma coisa que, digamos, completa a vida da gente, né? É. A gente não é nada sozinho, né? O senhor está numa fase que o senhor começa a dar valor a umas outras coisas que eu ainda não dou valor. Não, mas vai dar, Na vai correria dar, do mas, dia a dia, eu talvez... mas olha, eu também tenho minha correria, né? Meus momentos de reflexão é que batem fundo, onde você reconhece, digamos, toda essa alegria de conhecer outras pessoas, né? E conhecer boas pessoas, que o que o Zequinha me deu de presente é conhecer boas pessoas. Nossa, isso é fantástico. Poxa vida, isso foi um Aqui também a negócio gente acaba maravilhoso. conhecendo várias pessoas. É. E desde um cara que é cozinha, desde uma banda, é impressionante, a gente conversa com muita Pois é. gente. Não, e a gente vê que o mundo é feito de boas pessoas. Tem mais gente boa do que gente ruim. Não, tem, mas eles estão lá sempre no centro do Brasil. Seu Nilson, Tá muito longe. obrigado, tá? Poxa vida, muito obrigado, eu agradeço. Então se inscreva no canal, curta, compartilhe essa entrevista que a gente teve com o seu Nilson, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.